quando a gente fala de circuitos sequenciais, tem uma diferença fundamental quando a gente compara circuitos sequenciais com os circuitos combinacionais, que são aqueles que a gente tem trabalhado até então. Reparem o seguinte, vou abrir uma telinha em branco aqui, uma folha em branco, para a gente rabiscar. Imaginem, pessoal, o que a gente tinha, né, até agora? A gente tinha um conjunto de portas lógicas. Eu vou chutar alguma combinação bem simples aqui, só para a gente entender. Tá? Vou colocar aqui um circuitinho bem simples de 2 níveis de lógica aqui, 2 portas P. Vou colocar entradas também bem simples aqui. Vou chamar essas entradas de A, B, C, D. Tá bem tosco, eu tô sem a caneta aqui. E uma saída S, tá? Entradas A, B, C, D e saída S. Isso aqui é um exemplo bem típico do que a gente tem trabalhado até então, tá? Desculpa que eu vou interromper só para ver o que o Lucas falou. O link que está no WhatsApp está corrompido. Mas você chegou aqui? Vamos olhar. Eu acho que eu sei o que é, Lucas. Tem um... Eu acho que... Eu até fiz isso agora com o Ricardo ali no outro chat. Se não me engano, tem um URL no final do link. Deixa eu corrigir já aqui, ó. Só um segundinho que eu já vou postar correto. Tá no AVA também, mas é só apagar aquele URL que tá no final. Acabei de postar. Tinham 3 letras no final do link, tá? Já tá postado correto lá. Então, retomando aqui, turma, olha só. Simples como esse, onde a gente tem um conjunto de entradas, sinais de entradas e um sinal de saída. Reparem que o sinal S de saída, ele depende única e exclusivamente das entradas, tá? Esse é um típico circuito combinacional, tá? Dependendo da combinação das entradas, dos valores das entradas combinados aí, de acordo com a lógica impressa ali no circuito, a gente tem um valor de S, tá? Então, se a gente muda as entradas, a gente espera uma mudança em S, lógico que não imediata, porque tem um tempo, né, para esses sinais se propagarem, mas a gente, né, para a gente aqui não faz muita diferença essa questão do tempo, né, mas a gente confia que mudando as entradas, a gente vai ter mudanças na saída, tá? E que a saída depende única e exclusivamente das suas entradas, das entradas do circuito, tá? Quando a gente fala de um circuito, abrir aqui, voltar para a tela inicial. Quando a gente fala aqui de um circuito sequencial, tá? A gente já começa a ter informações diferentes aqui. Por exemplo, a gente vai poder armazenar valores no circuito, tá? Isso a gente não podia antes, tá? A gente não tinha uma noção nenhuma de armazenamento de um dado no circuito, tá? Dadas as entradas, né, os sinais se propagavam e geravam uma saída, mas agora a gente vai poder dizer que tem valores que podem ficar armazenados dentro do circuito. E aí, as saídas, ou seja, os valores dos sinais de saída vão depender dos valores dos sinais de entrada e daquilo que está armazenado no circuito, tá? Então, apareceu esse E aqui, ó. E dos valores armazenados. Isso a gente não tinha antes, tá? O restante não mudou, ó. Possui portas lógicas conectadas para produzir valor dos sinais de saída e os valores a serem armazenados. Tá? Então, assim, são portas lógicas, são combinações de portas lógicas como a gente tinha antes, com a diferença que a combinação que a gente vai fazer, né, num circuito sequencial permite que um valor ele permaneça armazenado dentro do circuito. Tá? Quando a gente fala de armazenamento, né, armazenar um valor dentro do circuito, isso remete a circuitos que vão dar suporte para memórias, tá? Então, a gente vai poder utilizar circuitos sequenciais para implementar registradores, para implementar circuitos de memória, de armazenamento, de vários tipos, tá? E a gente vai trabalhar, logicamente, que o foco, né, a gente chegar lá num banco de registradores, né, com uma memóriazinha já bem organizada, só que a gente vai começar com
com caixinhas, né, com componentes muito simples, que são circuitos sequenciais que armazenam 1 bit. Né? Assim como os combinacionais, a gente constrói circuitos que têm funcionalidades bem restritas, né, que fazem coisas muito pequenas, né, mas a gente vai combinando esses componentes simples de tal maneira que em algum momento eles se tornam um componente com uma funcionalidade robusta. É isso que a gente pretende fazer. Então, a gente vai começar com LETs e flip-flops, que são os componentes básicos aqui de armazenamento, muito simples, tá? LETs para armazenar 1 bit, flip-flop para armazenar 1 bit, tá? E depois a gente vai vendo que replicar e utilizar uma combinação de flip-flops ou uma combinação de LEDs pode produzir circuitos de armazenamento bem mais robustos, bem mais completos, tá? Então, provável que na aula de hoje a gente consiga trabalhar com LEDs do tipo SR, que é set reset, tá? LED do tipo D, tá? Esse D vem de dado, tá? Já começa a falar de armazenamento de um dado de 1 bit, mas a gente consegue armazenar, tá? Flip-flop do tipo D, e acho que a gente para por aqui, tá? No máximo a gente vai até flip-flop do tipo D, o restante, todos os outros tipos de flip-flop, e a continuação aqui com registradores a gente vai ver nas aulas seguintes, ok? Bom, então basicamente, isso tem que ficar muito claro, tá? Circuitos combinacionais, a gente tem entradas e tem saídas. Tá? E as saídas dependem única e exclusivamente dos valores de entrada e da combinação dos valores de entrada. Já nos circuitos sequenciais, a gente tem entradas e tem saídas. Só que as saídas dependem de valores das entradas, da combinação dos valores das entradas e dos valores que já estão armazenados no circuito. Tá? Então, apareceu essa novidade num circuito sequencial. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Para a gente dar suporte, para a gente poder iniciar, né, esse estudo de circuitos sequenciais, a gente vai ver que a maioria deles, a grande maioria dos circuitos sequenciais, vão precisar de um sinal, tá, de sincronização, tá? Um sinal de controle que a gente chama de clock, tá? Que é responsável pela sincronização de de tudo que vai acontecer naquele circuito. Tá? Então, a gente diz que é um sinal digital que forma, né, onda periódica, tá? Então, a gente está falando de um sinal desse tipo aqui, um sinal digital que assume 2 valores, tá? A gente já viu lá para trás que essa nossa abstração de um sinal de clock com valor 1 alto, né, e 0 para baixo, a gente tem aqui limites, né? O 0 vai de um limite a outro, né, low, e o high aqui, esse 1, também tem um limite, tem uma faixazinha de valores aqui que são possíveis de acontecer e de serem considerados 1, assim como também vai ter no 0, tá? Mas para a gente possíveis, tá? A gente divide o sinal de clock, né, ou um ciclo do clock em duas partes, tá? O que a gente está chamando de nível 0 e nível 1. E essa transição de 0 para 1 ou de 1 para 0, tá? A gente chama de bordas, tá? Então, a gente tem bordas de subida, que é quando a gente vai de low para high ou de 0 para 1, e a gente tem borda de descida, ou transição de descida, que é quando a gente vai de 1 para 0, tá? Período do clock, tempo de ciclo do clock, a gente usou bastante já na primeira etapa da disciplina, tá? É a duração de um período do clock aqui, a duração de um ciclo, desde uma borda, por exemplo, de uma borda de subida até a próxima borda de subida, tá? Isso aqui é um período do clock. Ou se a gente quiser marcar, ó, da borda de descida até a próxima borda de descida, também não tem problema, tá? Desde que a gente tenha um padrão bem definido, tá? Esse é o período do clock, tá? Ou o tempo de um ciclo. Então, o ciclo é a duração, ó, pessoal, desde o tempo que ficou em 1, baixou para 0 e permaneceu em 0, tá? E considera também o tempo aqui, que é o tempo para que essa transição aconteça, tá? E a frequência,
a gente também trabalhou com isso aqui na primeira etapa da disciplina, né? É o número de ciclos possível em um segundo, né? O número de ciclos de clock em um segundo. E a gente viu que período e frequência, a gente consegue ter uma relação entre período e frequência usando aqui, ó. A gente pode dizer que frequência, né? É 1 sobre período. Tá? Então, deixa eu ver aqui no chat, que acho que alguém falou. Oi, Marcelo. Boa tarde. Por que a gente voltou a falar de clock, né? Porque os circuitos sequenciais que a gente vai trabalhar, tá? A maioria dos circuitos sequenciais que a gente vai trabalhar nessa disciplina, eles vão utilizar o sinal de clock, tá? Como forma de sincronizar, é o sinal que vai sincronizar todas as atividades dentro daquele circuito, tá? E a gente vai ver que é extremamente importante que isso aconteça, porque a maioria dos circuitos, eles funcionam totalmente baseados no clock, né? Se a gente está com clock igual a 1, numa parte, ou numa borda de subida, ou numa borda de descida, ou se a gente está com clock com valor 1 ou clock com valor 0, tá? E o circuito vai funcionar de acordo com essas situações do clock, tá? Então, a gente tem, ó, o circuito sequencial possui clock como sinal de entrada, por exemplo, para determinar quando o estado do circuito deve ser atualizado, tá? Ou seja, para habilitar a escrita. Então, alguns circuitos a gente vai utilizar a clock exatamente para marcar o ponto onde a gente vai fazer algum armazenamento novo naquele circuito, tá? Que é exatamente, se a gente for se remeter a memórias, né, é exatamente o que a gente quer. A gente quer ter algum mecanismo para sincronizar as nossas escritas. Não é qualquer momento que os dados são escritos nas memórias, né? A gente tem que ter um momento bem definido dentro do ciclo de execução ali, ou do que estiver acontecendo naquele componente, tem que ter um momento bem definido de escrita de um dado dentro de uma memória, tá? E esse tempo bem definido, esse momento bem definido, geralmente é utilizando clock para dar essa sincronização, tá? Então, a gente tem como temporizar, né, ou usar metodologias de temporização distintas aqui, tá? E a gente vai trabalhar com circuitos que se baseiam nessas duas metodologias, tá? Esse trigger aqui, ó, a gente pode dizer que é um momento onde a gente vai disparar algo, né? É um circuito que é level triggered aqui, como tá não está traduzido, né? É habilitado pelo nível ou por nível. Tá? A gente vai fazer escrita no circuito quando o clock tem um determinado valor, ou seja, quando o clock está em 0 ou quando o clock está em 1. A gente define isso, por exemplo, escrita no circuito, armazena um novo valor no circuito quando o clock está em 1. Então, todo o período onde o clock estiver em 1, permitiria a escrita de um novo dado no circuito. Tá? Esse seria um circuito do tipo level triggered, tá? Ou uma escrita, por exemplo, disparada com base no nível que o clock está. Tá? E tem os circuitos que são, de fato, até os que a gente vai utilizar na prática, tá? Eles têm mais aplicações, são os que são habilitados, né? Por exemplo, escrita habilitada nas transições, nas bordas do sinal do clock. Tá? Pode acontecer uma escrita numa borda de subida, ou pode acontecer uma escrita de um novo dado, né, um armazenamento de um novo dado numa borda de descida. Tá? Então, a diferença está aqui nessas duas metodologias, em que momento, com base no clock, né, em que momento que vai habilitar armazenamento dentro do circuito. Se é quando o clock está em 0 ou está em 1, isso é o level trigger, ou quando o clock está em borda de subida ou borda de descida do clock. Então, é edge trigger, tá? Edge de transição, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, ó, olhando aqui a caixinha já fechadinha, ó, imagina um circuito aqui, tá? Nesse caso, é um circuito sequencial, onde a gente tem o dado que a gente quer armazenar, tá? Nesse momento, a gente ainda não está muito interessado em saber se esse dado é de um único bit ou de mais bits, tá? Por enquanto, a gente pode aceitar qualquer situação aqui, porque é bem alto nível esse exemplo, tá? Mas suponha que a gente tenha acesso aí a
sinais aqui relativos aos dados que a gente quer armazenar, e a gente tem o clock agora, tá? E como saída, a gente tem uma informação que, além de ser armazenada no circuito, ela também é disponibilizada como saída, tá? Essa é a cara de um circuito sequencial para a gente, tá? Não, aqui de uma maneira bem alto nível, né? Daqui a pouco a gente vai abrir as caixinhas e olhar todas as possibilidades que a gente tem aí para começar circuitos sequenciais, tá? Esse exemplo aqui no final desse slide está mostrando, reparem aqui, um circuito sequencial, tem o dado a ser escrito, assim como a gente tinha antes, e tem o dado lido, ou seja, o dado armazenado no circuito, que é dado também como saída desse circuito, tá? Só que aqui nessa entrada de controle, que no primeiro exemplo a gente só tinha o clock, aqui a gente está definindo clock e também um sinal de habilitação, tá? Então, o que esse exemplo está mostrando para a gente? Que no primeiro exemplo a gente só tem o clock como controle, e nesse segundo exemplo a gente tem, além do controle de sincronização do clock, a gente pode ter ainda um outro controle de habilitação, para dizer, olha, está habilitado para escrita sim ou não, porque a gente não necessariamente quer fazer armazenamento em todo o ciclo de clock, né? Em toda a borda de subida ou em toda a borda de descida. Então, nem sempre a gente quer escritas. Então, além do controle de sincronização, que seria o sinal de clock, a gente pode ter ainda um controle para habilitar ou não a escrita, tá? Ou seja, a gente pode manter vários ciclos do clock sem que haja nenhuma escrita, colocando esse write enable aqui. E reparem que a parte de entrada, né, antes de chegar nesse circuito sequencial, a gente tem clock combinado com write enable aqui por uma porta E, tá? E isso significa para a gente aqui algo bem lógico, né? Quando a gente tiver numa situação ali pré-definida do clock, nesse caso aqui, clock igual a 1, né? Se a gente tiver uma situação onde a gente tem clock igual a 1 e write enable igual a 1, a gente está habilitando a escrita ou o armazenamento dentro desse circuito sequencial. E quem vai ser armazenado nesse nosso circuito sequencial, nessa nossa memória, tá? Espera-se aí que seja esse dado que está chegando por um outro caminho ali, por um outro barramentozinho ou um outro sinal, né? Referente a dado a ser escrito aqui, né? Está sendo descrito como um dado a ser escrito, tá? Então, ó, de maneira muito alto nível, é isso aqui que a gente quer a partir de agora, tá? A gente quer agora definir alguns tipos de circuitos sequenciais muito básicos, tá? Vão ser caixinhas para a gente, LED, flip-flop, vão ser componentes muito básicos de armazenamento, mas que, combinados corretamente, vão gerar memórias, tá? Muito complexas, com funcionalidades muito bem definidas. Tá? Por isso que eu pedi para o pessoal não faltar hoje, porque eu sabia que o conteúdo não é difícil, ele é fácil. Mas se a gente perde as definições iniciais do que é um LET, como ele funciona, do que é um flip-flop, como ele funciona, depois que você olha um contador inteiro, né, cheio de flip-flops, ou um registrador, né, para armazenar um dado de 32 bits, um monte de flip-flops, e os flip-flops são compostos por LETs ali dentro, aí, se você olhar o circuito depois complexo, parece que você está olhando algo que não dá para entender. Mas quando a gente aqui muito simples, como são os LETs, né? Circuitos muito simples, entende para armazenar um bit e depois vai compondo circuitos mais complexos, a gente vê que não é um grande problema, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Por isso que esse comecinho é bastante importante. Até por isso que eu peço aí que vocês me interrompam a qualquer momento para pedir, para explicar novamente, para dar exemplo, para o que vocês precisarem, tá? Para não deixar correr o conteúdo aí com dúvida, ok? Por favor, me interrompam. Vamos começar aqui com um LET bastante simples, tá? A gente vai começar com esse primeiro aqui, ó. É um LET do tipo set reset, tá? Qual que é a funcionalidade dele? Armazenar valores de um bit, tá? Quem quer armazenar 0 ou armazenar 1, tá?
é o elemento de memória mais simples, tá? E a gente está definindo, assim como a gente fez ali nos conceitos iniciais, a saída do nosso circuito, a saída do LED, é o mesmo valor que está armazenado no LED. Tá? Então, ele devolve também como saída. Ele não só armazena, mas ele devolve esse dado como saída, tá? Para a gente poder validar de alguma maneira, utilizar de alguma maneira. Tá? Depois, o segundo tipo vai ser um LED do tipo D. Daqui a pouquinho a gente cita as diferenças entre eles quando a gente já tiver visto, tá? Pelo menos o primeiro. Vamos lá, ó. Nesse slide a gente tem um LED do tipo SR, tá? Ou set reset. A palavra set pra gente, ela já indica o seguinte: a gente quer um LED que permita que eu sete um valor nele, ou seja, eu coloque um nele, tá? E ele armazene esse um, ou reset. Esse reset é, eu quero poder armazenar zero nele se eu quiser. Ou seja, resetar, né? A gente criou esse verbo resetar com base nessa palavra reset do inglês, né? Mas é bem comum a gente falar resetar o circuito, tá? Então, se a gente usar sinal S, que é o sinal set, né? Se ele estiver ativo, a gente quer armazenar o valor 1. E se R, reset, estiver ativo, estiver com valor 1, a gente quer armazenar o valor 0. Reparem nisso, tá? Para não confundir. Ó, se reset estiver em 1, tá? Reset igual a 1, a gente tem interesse em dar um reset no circuito, em resetar o circuito, tá? Em colocar 0 nele, ok? Não é que o reset vai estar em 0 e a gente quer armazenar o sinal reset. A gente vai... O sinal tem que estar com o valor 1, indicando que a gente quer resetar esse circuito, tá? Reparem em outra coisa. Vamos ver se as combinações de SR, todas elas fazem sentido, tá? Ó, a gente tem aqui... vou colocar aqui linha, tá? Que eu não tenho o que barra. Tem o sinal S, sinal R, entrada. E tenho como saída... Ver se alguém me chamou aqui. Tem um barulhinho. Mesma coisa vale para 7? Sim. Se tiver 7 igual a 1, Miguel, significa eu quero armazenar 1 no circuito. Tá? Eu quero... O 7 para a gente é armazenar 1 no circuito. E o reset, com valor 1, né, o sinal R com valor 1, eu quero dar um reset nesse circuito. Tá? Reparem as possibilidades que a gente tem aqui, ó. Entrada SR, podem assumir, então, combinações, né? 00, 01, 10 e 11, tá? E o que eu tenho de saída desse circuito? Tá? Todos os circuitos de memória básicos aqui que a gente vai ver, circuitos sequenciais na realidade, eles têm uma saída, a gente define a saída Q, tá? A saída do circuito é o Q, tá? Mas é muito comum a gente dar como saída o Q negado, o Q barra também, tá? A gente vai ver que tem utilidade, tá? A gente ter as duas saídas, Q e Q barra. Quando a gente for combinar esses componentes com outros componentes sequenciais ali para formar memórias maiores, Q e Q barra são muito úteis. Ter essas duas... a gente conseguiria, a partir de Q, negar o Q e ter o Q barra, sem problema. Mas ele pode ser saída aqui do circuito também. E nesse exemplo ele está sendo, tá? Então a gente não precisaria dizer aqui, escrever o Q barra sempre. Basta o Q, a gente sabe que negando ele a gente tem Q barra. Mas é muito comum a gente ver essas duas saídas, tá? Num circuito sequencial, Q e Q barra. Bom, mas não vai ter dificuldade nenhuma da gente dizer qual é o valor de Q barra se a gente já conhece o Q, tá? Então vamos pensar aqui as possibilidades de SR, tá? Porque olha só, primeira coisa, eu vou lá de baixo já para a gente entender que se a gente tiver uma combinação do tipo S igual a 1 e R igual a 1, isso me parece um erro, né? Porque você não pode receber sinais de controle nessa combinação, porque você quer resetar e setar, né? Então não tem como. Então essa não se aplica, eu vou colocar aqui, porque essa possibilidade ela não acontece. Então é como se fosse um don't care, tá? É uma possibilidade que não interessa para a gente. As outras três interessam, tá?
Ó, se eu tiver 0, 1 de combinação, tá? Isso significa que eu tenho S igual a 0 e R igual a 1. Então, eu quero dar um reset no circuito. A reset significa Q igual a 0. Tá? Se Q igual a 0, Q barra igual a 1. Tá? A terceira linha da tabela aqui se refere a S igual a 1 e R igual a 0. Tá? Então, se eu quero S igual a 1, eu quero 1 em Q. E quero, obviamente, vai ter 0 em Q linha. Tá? Em Q barra. A possibilidade de S igual a 0 e R igual a 0, tá? Significa que eu não quero mexer no que está armazenado no circuito. Tá? Então, eu não posso colocar não se aplica ali, porque ela, na verdade, ela vai ter bastante utilidade. É quando eu não quero nem colocar 1, nem colocar 0 nesse circuito, eu quero que ele mantenha o que ele tinha antes. Tá? Então, vou colocar aqui Q anterior, vou colocar um QA aqui, ó, que é a saída que eu já tinha antes no circuito. Tá? No ciclo anterior. Tá? Então, o que ele já estava armazenando permanece. Tá? E aqui eu vou colocar um QA linha, tá? Ou Q linha A aqui, ó. É o Q linha anterior, Q barra anterior. Tá? Essa é a situação esperada para um circuito do tipo set reset. Só eu vou voltar aqui para o circuito, mas quero ver só essa tabelinha aqui dele. Aqui está com Q anterior, Q barra anterior. Exatamente, né? A gente só não vou escrever anterior, deixar um QA ali. Tá? Beleza. Agora vamos ver como que a gente consegue esse comportamento, tá? Primeira coisa, que as entradas são SR, então aqui as duas, tá? Saídas Q e Q barra, como a gente tinha definido, tá? E o circuito em si é composto por apenas duas portas, tá? Que é um OU negado, tá? É um OU negado. Então, é um não OU, tá? Ou uma porta do tipo NOR, tá? Só isso, tá? O que diferencia do que a gente tinha visto antes? Que agora existe essa ideia, parece quase uma retroalimentação, tá vendo? Ó, a saída de uma porta na entrada, na saída da porta, da segunda porta, né, que está mais abaixo aqui, é a entrada da primeira, que está mais acima. A saída da primeira é a entrada da segunda, tá? E ao mesmo tempo estão gerando como saída Q e Q barra, tá? Então, à primeira vista, tá, a gente fica só um pouquinho confuso, porque você fala, e agora? Quais são os valores armazenados aqui, ou como que ele vai propagar valores, tá? Olhando aqui, pessoal, tranquilo para vocês até aqui? Tá de boa? Se eu chutar um valor aqui para vocês, ó, vamos colocar... eu vou colocar o referente, ó, a S igual a 0 e R igual a 1, tá? Então, vamos supor isso aqui, pessoal. S igual a 0 e R igual a 1. Vou colocar valores aqui, tá? Bom, como que eu sei o que vai acontecer com o quê? Aqui, tá? Eu não sei o que colocar nessa porta aqui, ó. Eu não sei o que colocar aqui, ó. E também não sei o que colocar aqui, porque eu não conheço, eu não sei qual é o valor anterior de Q e nem sei o valor anterior de Q barra, tá? Mas mesmo sem conhecer o valor anterior de Q ou de Q barra, reparem que a gente, pelo que a gente conhece das portas aqui, no caso da porta NOR, tá? O que acontece nessa situação aqui, pessoal? Ó, ou qualquer coisa. Eu coloquei X porque eu não sei qual é o Q barra anterior, tá? Mas eu poderia colocar aqui QA linha, né? Ou seja, o QA, o Q barra anterior, Q barra A, tá? Mas eu não sei qual é esse valor, então qualquer que seja, por isso que eu coloquei X aqui, tá? Quando eu tenho ou qualquer coisa, a saída do ou é 1. Só que negada, porque aqui é um não ou, a saída é 0. Então, eu acabei de definir que qualquer coisa que entre aqui no X, na primeira porta ou, vou chamar de porta ou 1 aqui, tá? Porta ou 2.
Então, qualquer coisa que entre junto com o reset igual a 1, tá? Vai gerar a saída para a gente aqui 0. Q igual a 0, que era o que a gente esperava aqui, ó, na tabela verdade, Q igual a 0. Agora vamos ver o que acontece com o Q barra, porque a gente tem Q igual a 0, ó, e agora a gente tem essa retroalimentação aqui, né? A própria saída Q atual, não anterior à atual, que é 0, vai alimentar essa porta aqui, tá? Aí 0 ou 0, saída 0, negado 1. Que era o que a gente esperava aqui em Q barra, em Q barra, né? Como Q barra a partir desse ciclo, né? Então, mesmo não conhecendo o Q barra anterior ou o Q anterior, a gente viu que qualquer que sejam eles, né? Para R igual a 1, isso vai acontecer, isso que a gente acabou de seguir aqui no circuito, tá? Aí vocês podiam me perguntar, mas e se a gente começasse pela porta de baixo, né? Porque não tem uma ordem aqui. Eu comecei pela porta de cima, com reset igual a 1. Se eu começasse pela porta de baixo, talvez, no primeiro momento, né? Vou até fazer aqui para vocês enxergarem o que eu estou falando, né? Eu comecei de um jeito que foi bom. Mas e se eu começasse o exemplo aqui, né? Eu não conheço esse cara aqui, ó. Eu não conheço, ele é o... Na verdade, ele é o Q, vou colocar Q. Ele é o Q anterior. Ai, que horror que é desenhar isso aqui. Ele é o Q anterior, tá? Qualquer que seja ele, quando a gente tiver qualquer que seja o valor aqui, 1 ou 0, né, em QA, ou 0, a saída disso é indefinida para mim. Se eu não conheço o QA, é indefinido. Então, se QA for 1, 1 ou 0, 1 negado dá 0. E se QA for 0, 0 ou 0, 0 negado dá 1. Então, é ruim começar aqui por baixo, tá? Porque eu não sei, no primeiro momento, qual é o valor dessa porta 2. Porém, a gente viu que qualquer que seja a saída da porta 2, por isso que eu já coloquei X lá em cima, porque inicialmente pode ser o Q barra anterior, mas qualquer que seja ela, tá? A gente vai ter 0 aqui no Q, tá? Isso significa o seguinte, que embora as coisas aconteçam ao mesmo tempo aqui, ó, o sinal R está entrando 1 aqui, o sinal S está entrando 0 aqui. E essas coisas estão sendo propagadas aqui, nesses sinais aqui, ó, estão sendo propagados, eu não posso dizer que tem uma ordem entre eles, tá? Então, o que a gente enxerga aqui é uma falta de sequência como a gente está acostumado. A gente está acostumado a uma sequência, né? Passa primeiro por essa porta, depois pela outro nível de lógica, né? Depois por outro nível e gera uma saída. Aqui, nem sempre isso vai acontecer. A gente vai ter que entender que o circuito demora um pouquinho para estabilizar os seus sinais, tá? Ou seja, é aceitável e é natural de um circuito sequencial que ele tenha um tempo inicial com valores em Q barra aqui, ó. A gente pode dizer que logo no comecinho do ciclo, Q e Q barra não estão instáveis ainda. Eles estão oscilando aqui até que o circuito estabilize, porque tem um tempinho. Nesse caso, o tempinho para a gente é a primeira propagação aqui, a propagação da porta 2, até chegar lá na porta 1, o Q barra pode estar errado, tá? Mas a hora que o Q for produzido corretamente pela porta 1, ele já vai ser propagado para a entrada da porta 2 e a porta 2 vai passar a informar um dado correto, tá? Em Q barra. Então tem um tempinho curto, muito curto, tá? E o sinal já se estabiliza. A partir desse momento e no decorrer do ciclo, não muda mais, tá? Isso que a gente aqui nem inclui o clock, né? A gente ainda não tem uma sincronização, mas a gente pode entender que dali para frente não muda mais. Enquanto não mudar set e reset, esse circuito aqui não vai ser alterado, ok? Tudo bem com esse let aqui? Tranquilo?
Vamos lá, respondam aí, porque se não ficou claro esse, a gente vai precisar dele para fazer o próximo, e do próximo para fazer o próximo, e aí vai encadeando, sabe? Legal. Qualquer coisa me chame, tá? Aqui, ó, nesse slide aqui, tem exatamente o comportamento que a gente definiu na nossa tabela, tá? Não preciso refazer, tá? Mas só para a gente confirmar, ó, 0 e 0, inset e reset são entradas possíveis, é uma combinação possível, tá? E nesse caso o valor não muda. Vamos até exemplificar, né? Porque eu coloquei, fiz um exemplo só ali. Vamos ver aqui, ó, 0 em R e 0 em S, tá? É importante que a gente agora escreva, porque agora a gente tem um Q aqui, ó, um Q anterior, que é A, e a gente tem um Q barra A. Q barra anterior e Q anterior, tá? Vou começar, não sei se faz diferença aqui nesse caso, me parece que não, tá? Começar pela porta 1 ou pela porta 2. Começar aqui pela porta 1, tá? Aqui não faz diferença nenhuma. Ah, aqui, ó. Então é bom sempre começar por cima, acho que você está querendo dizer a primeira porta, né? A porta 1. Nem sempre, no primeiro exemplo que eu fiz ali, sim, tá? A gente, começando pela 1, a gente já propagou corretinho os dados aqui, né? Começando pela 2, a gente viu que tem uma propagação ainda com erro, e depois na próxima já estabiliza. Mas é porque a gente enxergou isso, que a gente começou o exemplo a partir da 1. Mas isso não existe na prática. Na prática, as coisas acontecem em paralelo aqui. As duas portas em paralelo. Tá? É que o nosso cérebro, para poder acompanhar, tem que ter uma sequência, né? Então, a gente tem que começar por uma das duas. Se a gente inverter R igual a 0 e S igual a 1, essa lógica toda que a gente fez aqui vai se inverter. Tá? Daí seria melhor a gente começar pela porta 2 ao invés da porta 1. E nesse caso de 0, 0 aqui, ó, de R0 e S0, tanto faz, tá? Porque o comportamento aqui, ó, significa, vamos começar pela 1, 0 ou QA barra, a gente sabe que passa QA barra aqui. Negado é QA, tira barra, QA. O QA entra na porta 2, no ou da porta 2, tá? Cuja segunda entrada também é S igual a 0. Então, sai QA negado, né, do NOR negado aqui, sai QA barra, que é propagado para a porta 1 de novo. Tá? Então, o que vai acontecer num LET SR com entradas S igual a 0 e R igual a 0 é que a saída Q vai permanecer com o que tinha antes, é o Q anterior. E Q barra vai permanecer com o Q barra anterior, tá? Então, a gente não muda o valor. Então, imagina isso numa construção de um banco de registradores, né? De um registrador específico, né? Nem sempre você quer mudar o valor daquele registrador, daquele bit daquele registrador, né? Tem um momento específico que você quer fazer uma escrita nele. Então, naquele momento, habilita a escrita, né? Ou seta, ou né? Você dá um set ou um reset nele. Enquanto você não tiver set nem reset, ou seja, R igual a 0 e S igual a 0, permanece com o valor que ele tinha antes. Tá? Então, faz bastante sentido essa combinação 0,0. Tá? A combinação 1,0 a gente fez no slide anterior, e a combinação R igual a 0 e S igual a 1, vamos fazer aqui, ó. R igual a 0 e S igual a 1. Só responder uma pergunta aqui. Lucas perguntou. O erro, entre aspas, né, só acontece quando se inicia o sistema, tipo, quando vai dar entradas ou instruções pela primeira vez. E que, no caso, não tem QA ou QA linha. Seria isso? Acho que eu entendi sua pergunta e é exatamente... É o início, é quando você vai iniciar Nesse caso, a gente não está falando em ciclo de clock ainda, mas a gente já vai embutir, né, o ciclo do clock. Logo que iniciar o circuito ou iniciar um ciclo, tá? Pode ser que as mudanças dos sinais de entrada, combinadas com o que você já tem armazenado no circuito, demorem um pouquinho para estabilizar
os sinais de saída. Tá? Então, assim, acontece sempre no início do circuito funcionando. Tá? Se a gente tiver um clock sincronizando, a cada pulso do clock pode ser que cause mudanças no circuito, né? E pode ser que demore um pouquinho para estabilizar. Tá? Por isso que a gente vai ver um slide que mostra, tá? Um tempo de setup, um tempo de hold. Depois que a gente vê o clock certinho, né? Circuitos baseados em clock, a gente vai ver que tem um tempo que a gente precisa que as entradas estejam estabilizadas antes e depois de uma borda de subida ou descida, para garantir esse tempo de estabilização ali do circuito, tá? Então, é só no começo. Para circuitos pequenos assim, provavelmente uma retroalimentação aqui você já consegue entender que a partir daquele momento não muda mais, tá? Quer ver? Vamos ver exatamente esse exemplo que o Lucas está colocando aqui, no R igual a 0 e no S igual a 1. O comportamento que eu espero nesse sistema é um set no sistema. Então, eu espero Q igual a 1 na saída, e logicamente Q barra igual a 0. Isso é o que eu espero, tá? Mas vamos ver como que a gente consegue, tá? Imaginem aqui, ó, R igual a 0 e S igual a 1. Vamos começar pela porta 1, que ela é a que a gente não sabe o que vai acontecer direito aqui, né? Porque tem um 0 na entrada do OU, tá? Então, o que vem aqui, deixa eu ver se é diferente lá, né? Lá era R igual a 1. Então, aqui, ó, pessoal, eu não sei exatamente o que está chegando aqui, eu sei que é o Q barra anterior, tá? É o que estava armazenado antes no circuito. Tá? Quando eu tenho 0 ou qualquer coisa, e ainda negado no final, eu não sei o que vai passar aqui, tá? Eu sei que é o Q barra negado anterior, que é a mesma coisa que falar que é o Q anterior. Tudo bem, tá? Mas nesse exemplo agora, para a porta 2, não interessa qual era esse valor, né? Porque eu tenho X ou 1, eu sei que a saída é 1, negada é 0. Aí agora, esse aqui não muda mais, tá? Qualquer que seja X, a saída desse NOR aqui é 0. E agora já não tem X mais ali, ó. Eu encaminho esse 0 como entrada do NOR. Agora eu tenho 0 ou 0, saída 0, negado, saída 1. E a partir daqui, ó, esses valores aqui que agora estão, quando eu risquei o X, agora eles não mudam mais. Enquanto não mudar set e reset, esses valores aqui não mudam mais, que vai ser sempre 1, ó. Esse 1 aqui é o que eu estava esperando mesmo. E esse 0 aqui é o que eu estava esperando mesmo. Entendem? O Lucas está perguntando também, eu utilizo Q e Q', né, ou Q barra, fora do LET? Ou só vai me interessar um deles? Não pode ser que te interesse os dois, tá? Em circuitos contadores, depois lá para frente, a gente vai usar flip-flops, né? Para fazer contadores, e lá a gente pode utilizar Q e pode utilizar Q barra. Por isso que até a gente vai caminhando com essa lógica de expor na saída Q e Q barra desde o início, tá? Porque quando a gente vê pela primeira vez, fala, por que ela está mostrando Q e está mostrando Q barra se eles são de um a gente tira o outro, né? Sem problema. É porque depois, mais para frente, a gente pode precisar desse sinal Q barra e ao invés de não ter que passar uma porta NOT para ele, a gente já usa direto a saída Q barra, tá? Isso é proposital mesmo. Provavelmente a gente vai usar ambas. Tá? Agora vamos ver como que se comportaria, ó, que a gente chama de o diagrama de ondas, né? Aqui, ó, considerando, né, esse exemplo de sinal set, tá? E um exemplo de um sinal reset. Tá? Vamos tentar desenhar qual seria o valor de Q, tá? Conhecendo o comportamento do que a gente espera de um LED. A gente já não está mais olhando o circuito, eu não estou olhando os circuitinhos do slide anterior, tá? Se eu quiser olhar, eu volto, coloco os valores e vejo quais são as saídas, mas nem precisamos voltar no circuito, a gente consegue só pela funcionalidade esperada do LED, a gente consegue já desenhar, tá? Deixa eu melhorar só essa minha linha aqui que está muito fininha, ver se melhora assim. Vamos colocar nesse primeiro período aqui, ó, pessoal, essa primeira etapa. A gente tem set igual a 0 e reset igual a 0. E o que, eu imagino esse 0 aqui do exemplo,
seja o valor de Q original, o anterior, né? Deixa eu ver uma resposta aqui que me falta, uma pergunta aqui. Nesse tipo de circuito, o interesse é na transição? É que, por enquanto, a gente ainda não embutiu o clock. Então, a gente ainda não está falando de transição para o LED. Tá? Já já vai aparecer o sinal de clock aqui, daí a gente vai definir. Ok? Por enquanto, a gente só tem dois sinais, um chamado set e um reset. Tá? Supondo, pessoal, que Q é igual a zero, tá? Que acho que é isso que o desenho quis dizer aqui, com 7 igual a zero e 7 igual a zero, vamos dizer que o Q não mudou, o Q permanece em zero, tá? Vamos colocar que esse é o nível zero do Q e o nível alto do Q seja um pouquinho mais para cima aqui, tá? Olhando agora, nesse período aqui, pessoal, onde a gente tem uma mudança do valor de 7, agora 7 ficou igual a 1 e o reset está igual a zero, tá? Essa é uma combinação possível e que a gente quer fazer um set setar, né? Então, a gente vai ter 7 nesse período, pelo menos, né? Eu não vou desenhar aqui a descida, vou deixar só assim. Tá? Nesse período aqui, que é o período 2 aqui, que eu vou dizer que é o período 2, tá? Para mostrar para vocês onde eu estou aqui. Então, no período 2, a gente tem o circuito agora armazenando o valor 1, tá? Então, o Q está com o valor 1. Se a gente fosse desenhar o sinal Q barra, era só inverter o Q, tá? No próximo período, que vou chamar de período 3 aqui, ó, a gente tem 0 e 0. Voltamos a uma situação onde você não quer nem setar, nem colocar 1 e nem colocar 0 no circuito. Você quer que ele permaneça com o valor que ele tinha antes. Então, aqui, ó, o Q permanece com o valor anterior. Tá? Leopoldo tá dizendo aqui, ó, no meu entendimento, isso não afeta, pois o fato de ser level ou edge funciona com o sinal de clock. Tá, acho que ele está respondendo o Miguel, né? Beleza. Beleza, turma. Se precisar, me chamem aí, tá? É porque a gente já vai considerar, ó, já no LED do tipo D, a gente já vai incluir o clock, tá? Então já vamos começar a falar do que é edge triggered de fato, né? E o que é level trigger de fato. Né? Isso aqui que é importante, pessoal, entender, ó, que 7 igual a 0, reset igual a 0, o sinal Q permanece como estava, tá? Como estava em 1, continua em 1, tá? Como estava em alto, em high, né? Continua em high, tá? Nesse quarto período aqui, ó, nesse quarto momento aqui a gente nem está falando de ciclo, né? Porque a gente não colocou o clock, mas nesse quarto intervalinho de tempo aqui, quem subiu foi o reset, ó. Reset igual a 1 e 7, 0. Tá? Nesse caso, pessoal, aí a gente quer resetar o sistema aqui, o circuito, né? Então a gente vai para baixo, aqui para low. Tá? Depois, ó, 0, 0. Permanece que como estava, permanece em 0. Depois, 0 e 1. E agora? O que a gente vai fazer nesse caso aqui, pessoal? Eu subo Q para 1, mantenho Q para 0, em 0, tá? Larissa está falando permanece em 0, porque eu quero resetar. Bom, eu quis à toa, né? Porque ele já estava com 0, só mantenho, tá? Permanece. Depois aqui 0 e 0. 7 reset, então permanece em low o Q. Agora eu tenho 7 igual a 1, reset igual a 0, sobe, sinal Q. Tá? E quando a gente tem lá no finalzinho, ó, 0 em 7, 0 em reset, significa que o Q vai permanecer alto, tá? Essa é a lógica, a funcionalidade esperada de um LED set reset, tá? Embora ele seja super simples, ele vai fundamentar toda a construção de armazenamento daqui para frente, tá? A gente não vai precisar ficar voltando na parte interna dele. A gente vai usar um desenho assim, caixinha fechada já.
A gente lembrando exatamente o que ele faz, a gente consegue compor circuitos mais complexos só olhando caixinha fechada. Se a gente tiver dúvida do que ele faz, a gente tem que voltar lá no desenho e olhar o circuito, porque daí a gente fixa o comportamento dele, tá? Mas se a gente já pegou o suficiente para fazer um exercício como esse aqui do diagrama de ondas, né? Eu acho que a gente já pegou a ideia, tá? A do sinal Q barra vai ficar exatamente o inverso do Q, tá? Se Q está começando em 0, Q barra vai começar em 1. Ele vai ser assim, aí vai descer aqui. Ele vai ser exatamente o inverso, tá? Se a gente fosse desenhar o Q barra, é exatamente assim. Agora, um LED do tipo D é um LED que, bom, vai ter uma caixinha fechada dele aqui. Uma das entradas é agora um dado, né? Um dado, esse dado D é um sinal de um bit, tá? Que pode ser 1 ou pode ser 0. Então, diferente lá do sétimo de 7, que você sabia exatamente o que significava S e o que significava o R, aqui ele é um dado qualquer. Então, a gente vai estar falando de armazenamento de um dado qualquer. Pode vir 0, pode vir 1, tá? E a tua intenção é que ele armazene o dado D, tá? Seja ele 0 ou 1, tá? Então, a gente vai ter que levar em consideração que nem sempre a gente conhece o D, mas a gente quer que fique armazenado aquele valor dentro do LED, tá? Só que a gente agora vai incluir o sinal de controle, clock, tá? E ele vai ser responsável ali por alguma sincronização dentro do momento de fazer escrita, na verdade. Vai definir o momento de fazer escrita. Então, primeira coisa aqui, ó, um LED, ele é level triggered, tá? Então, ele vai... a gente pode ter o valor de saída, o valor armazenado ou de saída, né? Muda se o dado de entrada muda e se o clock está em 1. Ó, então, a gente definiu em que momento que a gente pode alterar o dado armazenado, que é o mesmo dado de saída do circuito. A gente só pode mudar quando o clock estiver em 1. Então, se a gente vai definir um sinal de clock síncrono aqui, né? A gente vai dizer que só no momento em que clock está em 1, que são exatamente esses pontos aqui, tá? Que pode ter escrita ou que pode ter um novo armazenamento. Por que a gente diz que o dado muda só se o dado muda? Porque se você estava com 0 e armazenar 0 por cima do 0, não mudou nada, né? Mas, na verdade, é o que a gente estaria fazendo, né? Se clock tiver em 1 e o dado mudou, vai mudar o armazenamento, tá? Se o clock tiver em 1 e o dado não mudou, então não faz sentido a gente dizer que o dado armazenado vai mudar, tá? Ele vai permanecer com o mesmo valor, tá? O Lucas disse aqui, eu não entendo a utilidade do Q barra fora do LED, sendo que, se necessário, só negar o sinal Q. Você está certinho, Lucas, não precisa mesmo, ele é só negar o sinal Q, tá? Só que a gente já está carregando esse Q barra, porque na hora que você for compor vários LEDs, um após o outro, ou vários flip-flops, um após o outro, uma sequência de LEDs ou de flip-flops, tem momento que o Q barra vai ser a entrada do próximo, sabe? Então, só para você não ter que ficar carregando portas NOT entre um flip-flop e outro, você já joga como saída, tá? Aí você gruda uma caixinha na outra só pelos sinais, os sinais de saída de uma com sinais de entrada da outra, e não tem que ficar colocando porta entre essas caixinhas, tá? Eu sei que eu entendo a pergunta aqui, porque realmente incomoda, né? Mas imagina que depois a gente vai ter vários em sequência. Um desenho aqui, ó. Q barra. Aqui também Q barra. Tá? Se a gente carrega assim, ó, Q e Q barra, tem um momento que o Q barra vai ser dado aqui, o Q pode ser o clock do outro, depende da lógica que a gente tiver trabalhando. Então, a gente não precisa colocar nenhum circuito combinacional aqui no meio, tá? Exatamente para fazer as trocas, né, de Q para Q barra, de Q barra para Q, ou duplicar os sinais. A gente já carrega como saída
das caixinhas aqui, dos LEDs e flip-flops, as duas saídas, tá? É uma questão só de simplicidade dos circuitos que vêm adiante. Tá? Faz sentido. Sempre faz, né, Lucas? Até a gente entender não faz, né? Depois que a gente entende, faz, né? Assim funciona mesmo. Para tudo. Olha só, então. Então a gente tem, repara nesse circuito aqui, ó. Tem entradas D, que é um dado, um bit, tá? E uma entrada de controle chamada clock, tá? As saídas, então aqui tem as entradas D e clock, saídas Q e Q bar, tá? Como a gente tinha antes. Você vê que a caixinha do LED do tipo D, ela é maior aqui, ó. Ela engloba um LED SR e mais um circuito combinacional na entrada do LED, tá? Então já é uma caixinha um pouquinho mais complexa, tá? Ou seja, para armazenar um dado, a gente vai utilizar um LED SR e algumas portas adicionais, tá? Repara no funcionamento desse circuito, tá? Vamos ter que colocar valores, tá? Para a gente poder ver ele funcionando. Ah, mas depois a gente troca os valores e vê que o funcionamento se mantém, tá? Para outras combinações. Vamos colocar dado D igual a 1, tá? Negado, aqui 0, e aqui ele vem 1, tá? Então, você vê que essas duas portas, vou chamar de porta 1 e porta 2 aqui, para a gente poder nomear, vê que a porta 1, ela recebe o dado negado, e a porta 2 recebe o dado íntegro, né, original. E as outras entradas, tanto da porta 1 quanto da porta 2, é o próprio sinal de clock, tá? Então, imagina que o clock está em 0, tá? Então, eu já parti de uma ideia de um dado igual a 1, tá? E do clock igual a 0, tá? Então, eu fiz uma combinação específica aqui. Reparem que quando o clock está 0, as duas portas, tanto a porta 1 quanto a porta 2, elas vão gerar a saída 0. Porque o E se comporta assim. E aí vocês se lembram o que acontece quando tem R igual a 0 e S igual a 0? Num LET SR? Comportamento esperado? Mantém o dado que estava armazenado antes. Então, se tem essa combinação 0, 0, mantém Q e Q barra como estavam antes. Então, o LED do tipo D, nesse caso, com clock 0, não vai mudar o valor armazenado. Tá? Vai manter o valor armazenado antes, que é exatamente o que a gente espera, porque o clock está em 0. Só que quando a gente mudar, só vou fazer uma mudança mais simples aqui, que é mudar o dado para 0, não vai mudar nada no comportamento final aqui, ó. Só vai inverter aqui e aqui, ó. Opa, paguei errado. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 0. Supondo que o clock ainda está 0, tá? Não mudou nada daqui para frente, ó. As duas portas R estão tendo o mesmo comportamento de saída 0, 0, tá? Que são entradas do LED SR e geram como saída o Q e o Q barra exatamente como estava antes. Então, não mudou. O que estava armazenado no LED SR permanece. E tudo isso está acontecendo, né, de não mudar os valores de saída porque o clock está em 0. Repara agora quando eu mudar o clock para 1, como vai mudar o comportamento do circuito. Ó. Vou colocar 1 no sinal de clock. O que vai mudar aqui? Ó? Vai entrar 1 aqui e 1 aqui. Vou manter o dado igual a 0 para não ter que apagar agora, tá? Mas repare o que vai acontecer na saída das portas aqui. Ó. A de baixo permanece com saída 0. 1 é 0, saída 0. Mas a de cima ganhou 2 1s agora, né? Saída 1, aí já mudou a entrada do LED, ó. Entrando 1 na porta de entrada R, né, de reset aqui do LED SR, a gente já tem uma situação onde a gente quer dar um reset no circuito, tá? Então, agora eu já tenho garantia que vai sair 0 aqui no Q e 1 aqui no Q bar. Tá? Esse é o comportamento de um LED do tipo D, com clock igual a 1 e um dado, nesse caso, um dado igual a 0. Tá? Ó, o LED SR faz set reset.
Só que a combinação que a gente fez antes aqui garantiu para a gente Q igual a 0, que é exatamente o dado D igual a 0 que eu queria armazenar. Então, não é que meu interesse não é mais setar ou resetar o circuito. O meu interesse é guardar o dado D no LET do tipo D. Só que para isso eu usei um LET do tipo set reset e combinei entradas aqui para passar exatamente reset igual a 1 para ele jogar 0 no Q. Tá? Então você vê, é um LET SR com portas adicionais. Vou mudar o valor do dado D, vai mudar aqui, vai mudar aqui. Tá? Quer ver que bacana a hora que a gente muda aqui o D para... Estava em 0, né? Vou mudar para 1. Agora eu quero que a saída do circuito grande aqui, do LET do tipo D, seja 1, tá? Eu quero que mude lá no final, tá? Vamos ver como que isso vai acontecer, ó. 1 negado 0. E aqui... Ô, preguiçosa, paga antes, né? Clock igual a 1. Tá? Comportamento das portas ES, tá? Vai ser o seguinte. A primeira vai ter saída 0 e a segunda vai ter saída 1. Tá? Isso significa, quando eles são entradas de set e reset, a gente vai jogar 1 no set. 1 no set significa setar a saída para 1. Tá? Então, eu acabei de uma forma, né, não tão direta, né, porque os bits facearam aqui, mas esse 1 aqui garantiu, né, juntamente com o clock igual a 1, né, e essa combinação aqui, né, perfeitinha, garantiu saída Q igual a 1 para mim. Então, eu passei o dado D igual a 1 lá para a saída, tá? E ele fica armazenado nesse LET SR, tá? No próximo ciclo, o dado que está armazenado aqui é dado bit igual a 1, tá? Se por acaso no próximo ciclo chegar R igual a 0 e S igual a 0, permanece com o valor Q igual a 1. Tá? Então é importante entender que mesmo a gente dando como saída, o valor fica armazenado aqui dentro, porque esse aqui é um LET SR, como vocês viram antes, tem essa alimentação aqui, ó, que garante esse armazenamento constante aqui e um valor constante no circuito, dado como saída, tá? É isso que a gente está chamando de armazenamento aqui. E aí, tudo bem até aqui? Enxergaram que esse LET do tipo D, ele é level triggered, ou seja, eu preciso que o clock esteja em 1, no valor 1. Eu não falei de transição aqui, eu falei clock igual a 1, clock em high, né? Pode garantir uma mudança dos dados aqui dentro. Clock em 0, tudo permanece como estava antes, tá? Esse é exatamente o comportamento level triggered que a gente tinha dito como conceito aqui, né? Mas agora a gente viu ele funcionando na prática, tá? Esse é um LED super simplesinho, tá? Mas já tem armazenamento de 1 bit. Agora eu quero armazenar 32, já não me parece tão impossível, porque o clock vai ser o mesmo para todo mundo, mas eu vou replicar LETs aqui e consigo guardar. Reparem que a gente começa a entender que eu quero construir um circuito de armazenamento ao invés de 1 bit, tá? Vou dizer que esse aqui é um LET do tipo D. Tá? Recebe D e recebe clock. E tem como saída Q e Q barra. Bom, se eu duplicar isso aqui, eu posso dizer que eu tenho dado D de 2 bits. Agora eu jogo 1 bit para cá, colocar D0, bit 0 de D, D1 para cá. Pronto. Aí eu mantenho um LET do tipo D aqui. Se eu estou montando de forma muito simplificada, tá? Mas para a gente entender que a gente conhecendo, ó, e reparem que o clock tem que ser o mesmo, tá? Então aqui, ó, se é o clock, entrada clock para todos os LEDs, tá? E posso mudar os dados aqui de tal forma a colocar vários LEDs em paralelo e eu tenho algum mecanismo de armazenamento que armazena mais do que 1 bit. Eu estou armazenando 2 agora, tá?
e posso estender essa mesma ideia para 32 bits se eu quiser, para 64 bits se eu quiser. Tá? Então, a gente acabou de entender o que é o armazenamento, desde que eu entenda o que está acontecendo aqui dentro, tá? Que é o que a gente fez do início da aula para cá. Entender a composição interna aqui de um LED, tá? Aqui, ó, resumão de um LED do tipo D, tem a possibilidade de ser clock 0 ou clock 1. Qualquer que seja o dado, né? Porque o dado pode ser 0, pode ser 1. Tá? Então, essa tabela, na verdade, é 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Mas a gente está resumindo ela aqui como X, né? As possibilidades do dado D. Se tiver clock igual a 0, o Q, a saída atual, é a mesma saída do ciclo anterior, tá? E Q barra é o mesmo que barra anterior. Então, nada vai mudar, porque o clock está em 0. Tá? Então, o comportamento é o comportamento de um let SR com R igual a 0 e S igual a 0. Tá? Agora, quando a gente tem 1 no clock, a saída tem que ser D e D barra. Tá? O D de entrada tem que ser propagado para o Q. Tá? E negado, né? Vou colocar um note aqui, né? E o Q negado é o Q barra, tá? Que vem como saída lá do let SR, ó. Nesse caso, ó, S igual a D e R igual a D barra, tá? Ou seja, se D é 1, S igual a 1, então seta, tá? Que é exatamente o que a gente quer, que a saída seja 1. E se D igual a 0, tá? A gente não seta e sim reseta, né? Faz um reset, tá? E armazena o próprio valor 0 no circuito. Tá? Então, ele se comporta exatamente como a gente esperava, tá? Esses dois desenhos aqui seriam para a gente fazer essas combinações, mas a gente já fez no slide anterior, tá? Não vamos precisar fazer aqui. E agora, funcionando aqui com os sinais clock, síncrono, tá? Tem os ciclos de clock bem definidos, tá? Aqui é clock igual a 1, aqui clock, tá? Isso aqui é um pulso de clock inteiro, tá? Que é o próximo pulso. 1, 0. E assim por diante, tá? E aqui a gente tem, na linha azul, o sinal D, que está assumindo valores, ó, zeros e uns, e não tem uma temporização perfeita aqui não, e é proposital, tá? Ou seja, o D está mudando, tá? Tem uma mudança aleatória aqui no D. Tá? Vamos ver como que o sinal Q se comportaria, considerando clock e D dessa forma aqui, tá? Vamos começar por aqui, ó, clock 0 e D igual a 1. Então, vamos começar nesse intervalo aqui, ó. Quando clock igual a 0 e D igual a 1, tá? Ó, o D estava 0 aqui e mudou para 1. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó, nesse intervalo aqui. Ó. Reparem o seguinte, ó, o dado é 1, mas o clock é 0. Lembra que quando o clock é 0, a gente não vai mudar o valor de D. Desculpa, o valor de Q, né? Que é a saída do circuito atual, que é o que a gente vai desenhar agora. Então, supondo que o anterior era 0, ó, aqui, ó, como está no desenho, vamos continuar, tá? Na verdade, eu estou supondo que ele era 0, tá? A gente tem que partir de algum início aí. Mas vamos supor que ele estava embaixo, o Q estava embaixo, tá? A gente mantém ele embaixo, tá? Não muda. Agora o clock está com valor 1 e o sinal D também está com valor 1, tá? Então, esse aqui é um caso onde eu quero jogar D como saída do circuito, tá? E eu posso fazer isso enquanto o clock estiver em alto. Até aqui eu posso ir, tá? Com D igual a 1, porque é o tempo em que o clock está em 1. Quando o clock baixa para 0, eu já não posso mais fazer escrita nesse let do tipo D. Não posso mudar o valor dele.
tá? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, vamos pegar, tem que pegar agora intervalos menores aqui para a gente entender, ó. Esse pedacinho aqui, ó, clock igual a 0 e dado igual a 1, o que vocês acham que vai acontecer com clock igual a 0 e dado igual a 1? Só nesse intervalinho aqui, ó, eu tô olhando. Daqui a pouco o dado já vai descer, né? Olhem aí, pelo que a gente já viu anteriormente, depois eu subo o slide lá para vocês olharem com mais cuidado a tabela. Mas o que vocês acham? Q vai para 0, Q permanece em 1. O que vocês acham? Mantém Q igual a 1, disse o Leopoldo. Mais alguma sugestão? Conferir lá na tabela, ó, ali o Lucas também disse mantém, né? Ó, clock igual a 0, qualquer que seja D, o Q é o Q anterior. Então, a gente tá... Quem que é o Q anterior para a gente? É alto, que é 1, tá? Então, até aqui a gente sabe que vai manter, tá? Olhamos esse intervalinho porque ele tem uma mudança no D ali, né? Agora, vamos olhar o próximo intervalo. Eu vou olhar daqui a aqui, ó. O D baixou e o Q... Oh, desculpa. O D baixou e o clock permanece em 0, tá? Todo mundo concorda aqui que a gente só mantém o anterior? Vai até o final assim, mesmo o dado variando, ó. Tá? Ó, o dado variou de 1 para 0 para 1 e o Q não mudou. E quem está mandando nisso é o clock igual a 0. Se o clock for 0, mantém o Q anterior, tá? Qual é o Q anterior? É o Q que existia aqui, ó, pessoal. É o Q nesse ponto aqui. É o Q quando o clock mudou de 1 para 0, tá? Esse valor de Q permanece. Até que o clock volte, agora, né, numa borda de transição ali de 0 para 1. Durante agora esse período aqui, ó, daqui para frente, aí pode ser que mude o Q, tá? Nesse ponto onde eu tô aqui, pessoal, esse intervalinho que segue aqui, pequenininho, D tá igual a 1. Clock igual a 1, D igual a 1. Aqui é o caso onde eu escrevo o valor 1 no LED. Tá? Ele armazena o valor 1. Só que já era 1 antes, né? Então não mudou muita coisa. Então, a gente só manteve a linha do Q aqui constante em 1. Tá? Só que agora o D baixou. Então aqui vai baixar também. O Q vai baixar. Aí o D subiu. O Q vai subir. Porque agora a gente tem clock igual a 1, a gente chama de circuito transparente, ó. Até tinha esquecido de falar dessa palavra aqui no início, ó. É transparente nesse sentido, ó. Quando o clock tá 1, o comportamento do dado D, ele passa de forma íntegra para o quê? Né? A gente armazena exatamente as mesmas variações do dado D no LED, tá? Agora a gente está num ponto onde caiu para 0. Se cai para 0, a gente mantém o que é anterior, tá? Embora o dado D tenha ido de 0 para 1 e voltado para 0, aqui na saída do LED no flip-flop, eu deveria ter pesquisado para saber quem foi e como surgiu esse termo, tá? Mas é bem conhecido na área de circuitos digitais esse tipo de circuito sequencial, tá? Exatamente porque é a partir de flip-flops que a gente constrói as memórias que a gente tem, como os registradores, por exemplo, tá? A gente viu LET, porque LET vai dar a base toda para flip-flop, mas, de fato, o que é usado para construir registradores são flip-flops, tá? Os flip-flops que a gente vai estudar, tem 3 tipos básicos aqui, com algumas pequenas variações, mas agora a gente só vai estudar esse aqui, tá? Só o de tipo D, tá? Principal alteração aqui, a principal diferença, tá, entre um LET e um flip-flop é essa daqui, ó. O flip-flop, ele é edge triggered, tá? Edge triggered significa o seguinte, que a gente vai analisar se deve mudar ou não, né, o dado armazenado nas bordas do clock, numa transição. Pode ser uma borda de subida e pode ser uma borda de descida, tá? Mas só nas bordas, só nas transições, tá? E não durante o período em que o clock está em 1 ou 0. Isso significa que ele não é transparente.
Então, no nosso exemplo ali do LET, a gente viu que a hora que o dado sofria oscilações de 0 para 1, de 1 para 0, e o clock estava em 1, essas oscilações, elas se remetiam à saída Q, né? Isso não vai acontecer com o flip-flop. O que vai acontecer é algo desse tipo aqui, ó. Embora a gente tenha as variações de subida e descida aqui do clock, supondo que isso aqui é um clock, se a gente definir que o nosso flip-flop ele é sensível à borda de subida, a gente vai ter interesse, ó, no que está acontecendo nesses momentos aqui, ó, que eu estou marcando em amarelo. Só nesses, tá? Então, por exemplo, desse exemplo do flip-flop, eu estou mostrando como seria um exemplo aqui do sinal de dado, e esse aqui é o clock. Se a gente tem um sinal, de repente, igual a 1, aqui, vou baixar ele para 0, vou fazer mudanças meio aleatórias no meio dos ciclos aqui para a gente ver o que acontece, tá? Esse é o sinal D. O sinal de saída do nosso flip-flop, se a gente construir um flip-flop que a gente tem interesse aqui só nesses pontos aqui de transições aqui de bordas de subida, é bom marcar assim para a gente saber em que momento que a gente tem que analisar o valor do D e passar o valor do D para o Q. Só aqui. Tá? Então, por exemplo, vou começar daqui. Tá? D igual a, bem nesse momento aqui, não, D igual a 1. Então, aqui a gente vai ter D igual a 1 até o final, tá? Ó, por que é não transparente? Ó, porque a mudança do D não foi propagada para o Q no momento da mudança, tá? Pode ser propagada na próxima borda de subida, tá? Aí é fato, ó. Aí aqui a gente vai baixar o valor do Q, porque a gente analisou agora nessa segunda linha pontilhada. E nesse segundo momento, ó, vou marcar em amarelinho, aqui está alto o D, aqui o D está baixo, tá? Então a gente baixou o Q para 0, tá? E aí durante esse ciclo todo, o dado não vai, o Q não vai mudar, embora o D tenha mudado, tá? Na próxima borda de subida, Q vai permanecer embaixo, porque olha só, o D subiu para 1 e desceu de novo para 0. E na transição aqui, ó, estava em 0, tá? E vai até aqui. Aqui a gente tem borda de subida de novo do clock. Supondo, né, que o próximo é aqui. Opa, eu desenhei errado aqui, né? Vai alto até aqui e aqui baixa. E daqui segue embaixo, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, na verdade, é muito mais intuitivo, né, do que o outro, porque a gente não quer, num armazenamento, né, a gente quer armazenar em momentos específicos, né? Tem que ter uma sincronização para o armazenamento. A gente não tem interesse, geralmente, de armazenar todas as variações de um sinal, tá? Então, a gente define pontos de escrita, né? Pontos de análise, pelo menos, do dado se deve escrever ou não, que são as bordas, tá? Não são todas as bordas. Se a gente vai definir que é de subida, são todas as de subida. Se a gente vai definir que o flip-flop é sensível à borda de descida do clock, aí a gente vai analisar em todas as bordas de descida, tá? Mas dentro de um ciclo, tem uma estabilidade do valor armazenado. Dentro do ciclo, ele não muda, tá? Então, na verdade, é bem mais aplicável aí à memória, armazenamento, como a gente espera, tá? Mais simples, Miguel, eu também acho, né? Ele é mais intuitivo, mais simples, tá? Então, tá aqui um flip-flop, tá? Vamos aqui embaixo já é a caixinha aberta dele, né? Ó, aqui com tudo que ele tem dentro, tá? E aqui em cima a gente tem a caixinha fechada. O que é a caixinha fechada? É sem olhar os detalhes aqui, ó, dentro, tá? Então,
Sem olhar os detalhes, ó, a gente pode dizer que a gente tem um flip-flop do tipo D sensível à borda de subida. O que diferencia é isso aqui, pessoal. Ó, isso aqui significa sensível à borda de subida, tá? Flip-flop sensível à borda de subida. E se a gente tiver uma bolinha na frente, aqui, ó, flip-flop sensível à borda de descida, tá? Então, o que muda entre um e outro, na versão caixinha fechada, é essa bolinha na frente aqui da entrada do flip-flop, que na realidade, tá, vai ser só uma porta-note de fato, tá? Vai ser só uma negação mesmo que vai precisar ser feita. Mas a gente chega lá, daqui a pouquinho a gente vai entender esse detalhe, tá? Mas então a gente pode usar, se a gente for lá no LogSim, por exemplo, lá tem, eu quero incluir no meu circuito ali um flip-flop tipo D sensível à borda de subida, ele põe um desenho parecido com esse aqui, tá? Parecido com essa caixinha fechada, indicando. Então já é um padrão, sabe, de notação. Tá? E aqui embaixo ele é aberto. Agora, ele é aberto que a gente tem que entender, né? Porque o que a gente tem internamente? 2 LEDs do tipo D, encadeados, tá? Então, a gente tem LED do tipo D, que armazena o dado, tá? E tem um clock, esse LED do tipo D. E o outro também tem um sinal de clock, tá? Com uma diferença, o clock vem negado no primeiro e vem original, né? Como entrada do segundo, tá? Já vamos entender o funcionamento disso aqui também, tá? E o dado D, que é a entrada do primeiro LED, não é ele mesmo que é a entrada do segundo. A entrada do segundo LED é a saída do primeiro, tá? Então tem um encadeamento de fato aqui entre esses dois, tá? E a saída do flip-flop é a saída do segundo LED, tá? Então vamos colocar valores para a gente ver ele funcionando e ver como que funciona bonitinho. Terminando isso aqui, eu já vou liberá-los, tá? Vamos colocar um dado 1, dado igual a 1, tá? E vamos colocar um clock igual a 0. Tá? Se o clock tiver 0, tá? E a gente passa por essa porta-note, vai chegar 1 aqui, ok? E tá chegando 0 aqui. É isso que a gente sabe por enquanto. Olhando o primeiro LED, o LED número 1. Eu não vou colocar esse 1 aqui, que vai dar a impressão que ele está armazenando 1, tá? Mas não é. É o LED, o primeiro LED, tá? Dos dois. O primeiro LED dos dois, quando tem entrada clock igual a 1 e dado igual a 1, ele armazena o valor 1 e joga como saída o valor armazenado, tá? Esse é o funcionamento do LED do tipo D, tá? Lembra, ele só permite o armazenamento do dado no valor que chegar na entrada quando o clock for 1. Então, esse primeiro vai estar aberto, tá? A gente chama de LED aberto, porque ele está com o clock igual a 1. Então, armazena o valor e ele transmite como saída em Q o valor 1. O Q barra não está nem aparecendo aqui, porque ele não vai ser útil, por isso que não está a linhazinha do Q barra do primeiro LED. Tá? Só que reparem que o segundo LED, se a gente seguir dentro do mesmo ciclo de clock igual a 0 ali, né? Esse tempo em que o clock fica em 0, o segundo LED está fechado, porque o clock igual a 0 não permite o armazenamento desse valor 1 que está chegando aqui, não permite ele ser armazenado. Então, esse Q aqui, ele é o Q linha, ou Q anterior, tá? Vou colocar Q anterior. Ele é o que estava armazenado antes, que é exatamente o que a gente espera quando o clock está 0, concorda? Num flip-flop, quando o clock é 0, a gente não quer que mude o valor de Q, permanece com o Q anterior, tá? Então, o funcionamento está corretinho para clock igual a 0. Só que o clock vai mudar para 1. E a hora que o clock mudar para 1, aqui, ó, vai mudar. Esse cara aqui vai para 0. E esse daqui vai para 1. Agora vamos olhar do ponto de vista do primeiro LED. Quando o clock é 1, reparem que a gente foi de 0 para 1. Então, a gente foi exatamente na borda de subida. Borda de subida é a mudança de 0 para 1 no clock.
Quando, então, a gente passou pela borda de subida, o NOT negou o clock e fechou esse LED. Então, esse LED já não vai atuar mais. Porém, abriu o outro LED. Aí, esse outro LED vai permitir com que o D igual a 1, que é a LED anterior, passe para a saída Q. E aí, ele passa a armazenar o dado 1 aqui dentro e ainda colocar ele como saída em Q. Aí agora o Q mudou, já não é mais o Q anterior, tá? Mas só mudou em que momento? No momento da borda de subida, na transição de 0 para 1 do clock, tá? Deu para entender a composição aqui, pessoal, que não é tão simples, né? Mas bonitinho ver funcionar, né? Fala, putz, grila, por que não fui eu que inventei isso? Queria ter sido eu um dia acordado e falado, olha só, vou inventar um flip-flop. É bonitinho como funciona, né? A lógica, como funciona perfeitinho, tá? Se eu tivesse, ao invés de armazenado 1 em D, eu tivesse a intenção, né, de armazenar 0, não ia mudar nada em termos de lógica, né? Só que aí, a gente teria que começar. Valor 0 com clock 0, para a gente entender desde o início, né? Valor 0 com clock 0 significa armazenar valor 0 dentro do primeiro LED, porque esse LED está aberto. Emitir como saída 0, aqui. Só que esse sinal de clock do segundo LED está em 0, né? Porque ele não foi negado. Então, o segundo LED está fechado. Na borda de subida, o clock vai de 0 para 1. Esse 1 aqui vai para 0. Esse 0 vai para 1. Então, exatamente na borda de subida, ativa o armazenamento do valor 0 no LED e, consequentemente, Q de saída é igual a 0 também. Então, esse D está sendo armazenado e também dado como saída do flip-flop do tipo D, tá? Então, é como se tivesse, ó, o clock igual a 0 aqui, e aí teve uma borda de subida, ativou o segundo LED a funcionar, tá? Dá para a gente fazer essa analogia aqui, tá? Clock igual a 0, o primeiro LED ficou aberto, fez uma parte do trabalho, né, de armazenamento, e no momento do clock 0 para 1, abriu o segundo LED para ele poder armazenar o valor. Tá? Então, a gente usou dois LEDs que não são sensíveis à transição, eles são sensíveis ao nível que está o clock, tá? Mas essa composição entre eles fez com que o todo, o flip-flop do tipo D, fosse sensível à borda de subida, tá? Então, ficou bem definidinho, né? O comportamento desse flip-flop, como a gente imaginou lá na definição. Deixa eu ver as perguntas aqui, eu não tinha visto, Larissa. Professora, se no momento em que estiver subindo o clock, o D também estiver em transição, subindo ou descendo, como fica o quê? Boa pergunta, tá? Não, Larissa, eu não sei se o Kevin tinha feito. A borda de subida do clock fosse exatamente uma borda de subida ou descida do sinal D. Tá. Reparem o seguinte, tem um tempo. Deixa eu até mostrar para vocês, ó, lá no slides. Esses circuitos, pessoal, eles não estabilizam, tá? Instantaneamente, tá? Eles estabilizam à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, supondo uma borda de subida do clock aqui, e supondo que a gente esteja analisando circuitos que são sensíveis à borda de subida, tá? Porque se a gente estivesse analisando sensíveis à borda de descida, era só inverter essa seta aqui e né, trabalhar com a borda de descida aqui numa seta ali para frente, que ia ser a mesma lógica, tá? Mas supondo esse exemplo aqui de borda de subida, existe um tempo chamado de T-setup, um tempo chamado T-hold. O T-setup é um tempo antes da borda, né, da transição, e um T-hold é um tempo logo depois da transição. Esses tempos são pequenininhos comparado com o tamanho do ciclo, né? Então, tem que ser um ciclo
bem maior do que T-setup e T-hold, tá? Mas o T-setup é um intervalo imediatamente antes da borda ativa, no caso de subida, no exemplo aqui, tá? Em que as entradas devem permanecer estáveis para o flip-flop responder de forma confiável, tá? Então, se um tempo antes aqui, dentro desse T-setup, tiver oscilações no sinal D, lá do nosso flip-flop, a gente não garante o funcionamento do flip-flop corretamente, tá? A mesma coisa no tempo imediatamente seguinte, que é o que é chamado de tempo hold, né? Um T-hold. É o intervalo imediatamente após a borda ativa do clock, em que as entradas devem permanecer estáveis para o flip-flop responder de forma confiável, tá? Então, vocês estão certos. Se tiver uma oscilação do sinal D muito próxima à borda ativa, no caso a borda de subida, no exemplo, a gente não garante o funcionamento correto do flip-flop, porque durante aquela oscilação, tá, vai acontecer algo como saída, e depois que o clock, a gente passar, né, desse T-hold, vai ter que estabilizar. Pode estabilizar em 0, pode estabilizar em 1. E, de repente, a gente não sabe se foi exatamente o que você gostaria, porque houve transição do D, de 0 para 1, de 1 para 0, no momento, né, dentro desse T-setup ou desse T-hold, tá? Então, isso é fato que vocês levantaram, tá? Se houver oscilações de D muito próximas à borda, esse muito próximas é dentro desse período aqui, T-hold, T-setup mais T-hold, tá? É indefinido o comportamento do flip-flop, tá? Foi boa pergunta, porque para finalizar, pessoal, só mostrar para vocês aqui que tem o que a gente tinha visto antes, né? Flip-flop sensível à borda de subida, e tem o sensível à borda de descida. Deixa eu ver se eu tenho um desenho dele aqui. Ó, o de descida simplesmente nega o clock que vai ter entrada no próximo, no segundo let, não no primeiro, tá? E mantém, ó, clock igual a 1, aqui já ativa esse. Clock igual a 0, ativa o segundo, tá? Então, o comportamento, o flip-flop em si, o circuito do flip-flop é igual, dos dois LEDs, é exatamente igual. A gente só mudou a inversão do clock, tá? Para um sensível à borda de descida, tá? Nesse exemplo aqui são dois desenhos iguais, tá? De sensíveis à borda de subida, e só a explicação que a gente já viu antes. E o que eu quero mostrar para vocês é um exemplo aqui, ó. Imagina o clock em vermelho e D em azul, tá? O D está oscilando. Vamos supor, pessoal, para a gente não se complicar, que o T-setup e o T-hold sejam bem pequenininhos, tá? E que essa mudança, por exemplo, aqui, ó, não seja uma oscilação, tá? Então, a gente pode ignorar essa questão de instabilidade do sinal de entrada. Tá? Vamos olhar qual seria a saída aqui, ó. Como a gente colocou as setinhas para cima no sinal de clock, significa que o nosso flip-flop é sensível à borda de subida, tá? Ó, esse aqui também indica isso. Então, vamos lá. D está igual a 0 nessa borda de subida, tá? Então, aqui o Q, vou colocar o Q iniciando aqui, na borda de subida, tá? E ele vai até a próxima borda de subida com o mesmo valor, Q igual a 0, tá? Na próxima borda de subida, o D está igual a 1. Então, nesse momento, a gente armazena D no flip-flop. É o segundo LED que agora está aberto, né? E seguimos armazenando até a próxima borda de subida, tá? Nesse meio do caminho aqui, ó, da borda de subida aqui, teve a borda de descida, tá? Que levou o clock para 0. Então, abriu o primeiro LED, fechou o segundo, tá? Então, já começou a parte, né, do armazenamento referente à próxima borda de descida. Só que o que interessa de fato é o que está acontecendo com o D no momento da borda, tá? De subida. Então, nesse caso aqui, baixa o D, tá? Aqui sobe D, mantém, D não, desculpa, Q, né? O D subiu e aí o Q se mantém em alta. Oi, que feio.
Mantém alta. E aqui, baixou, vai baixo até a próxima borda de subida. Como o D continua em 0, esse aqui continua em 0. Tá? E assim seria o comportamento do sinal Q, que é a saída do flip-flop do tipo D. Tá?